trade da manhã foi mais agradável, né? E eu vou falar sobre esse stop de cutucada aqui, tá? O que acontece? A gente tem a identificação do trade de 1, 2, 3 aqui de volta, tá certo? Eu tenho que ter o pretexto de violência. Tendo o pretexto de violência, eu posso ter um pullback. Desse pullback eu tenho o meu ponto de stop aqui. Eu posso, pessoal, calcular um stop de pânico. Calcular um stop de pânico, tá? É calculado da seguinte forma. Eu posso vir aqui na volatilidade histórica e ver em quanto que ela está. Então, aqui, exatamente nesse movimento, ela está em torno de 2. Então, eu pego minha planilha de risco, que está no link que eu coloquei aí para vocês, tá legal? E eu coloco lá. Qual que é o ponto? Então, o ponto de entrada aqui está em 52,76. Então, eu coloco aqui 52,76. Aí eu coloco aqui a última 52,76. Tá legal? E eu coloco a volatilidade que estava em torno de 2. A volatilidade histórica aqui, ela estava em torno de 2 no momento do trade, tá? Automaticamente ele já calculou aqui 20% da volatilidade histórica para mim. Deu 21 pontos. Então o meu stop de pânico, ele pode ser posicionado a 21 pontos aqui para baixo, que é o risco da volatilidade histórica, que é aquele stop de pânico. Tomou esse stop, tem que parar automaticamente o dia, tá? Então, 21 pontos é mais ou menos aqui, ó. Aqui é o meu stop, tá? De pânico, que eu posso digitar e deixar lá na plataforma digitado. Então, eu vou lá no meu Profit e já ponho o stop aqui. Esse é o stop de pânico. Então, automaticamente, esse daqui é o stop de pânico e aqui essa mínima é o stop da operação. Tá em 52,62 com 5. 52,62 eu vou colocar, que a gente paga spread. Então, na verdade, o stop de pânico está a 21 pontos, tá certo? E o stop técnico está a 14. Isso me permite usar, tá, o stop de cutucada, porque o meu stop de pânico vai estar digitado aqui. E quando essa barra cutucou essa mínima e voltou, eu pego esse stop de pânico e vou lá na plataforma e arrasto ele para cá. E agora pronto, meu stop está automático digitado na mínima. Ou seja, se a volatilidade histórica do papel me permitir, através dos 20%, ter um stop de pânico, tá certo? Onde o meu stop técnico é menor do que o stop de pânico, eu posso fazer o trade. Agora, se de repente eu calculasse a volatilidade histórica e o meu stop de pânico não desse aqui, mas desse aqui no meio, eu automaticamente ia ter que deixar o meu stop automático aqui, porque era a volatilidade histórica. Mas quando a volatilidade histórica é maior, eu deixo ele lá e eu posso fazer stop de cutucada. Quando a volatilidade histórica é menor do que o stop técnico, eu tenho que fazer stop automático. Quando a volatilidade histórica é maior do que o meu stop técnico, eu posso fazer stop de cutucada. Tá certo? Deu para pegar? É o parquinho aqui do prédio aqui, sei lá, é o prédio vizinho aqui. Deve ter um parquinho aí, tem umas crianças gritando aí. Foi sexta-feira, né? Não, se o stop de cutucada falhar, ele vai ser menor que o stop de pânico. Você tem que parar o dia, né? Ou, se ele te permitir ainda mais um trade menor, você até pode fazer. Porque o que acontece? O bom de ter o gerenciamento de risco, tá? O bom de ter o gerenciamento de risco é o seguinte. Quando eu calculo
o stop de volatilidade aqui de 20%, tá legal? Eu vou achar o risco de R$211 para cada um contrato. Na hora que eu monto o meu gerenciamento de risco aqui, ó, significa que o meu risco por trade hoje no dólar está por volta de R$211, tá? Se eu puder fazer até 3 trades e chegar num gerenciamento de risco de R$633 no dia, eu posso continuar trabalhando, tá certo? Agora, se o meu gerenciamento de risco não me permite mais do que R$200 no dia e eu tomo um stop de cutucada ali, eu tenho que parar imediatamente. Eu não posso continuar, tá certo? A trabalhar. Eu tenho que lembrar disso, tá? Volatilidade histórica aritmética. Mas você pode usar a volatilidade de repente exponencial, mas aqui a volatilidade está calculada de forma aritmética. Tá legal? Na verdade, o valor eu pego lá do gráfico, tá? Não está calculado aqui na planilha. Quando o stop de pânico é menor que o técnico, é melhor não fazer o trade, tá? Exatamente. Se o stop ele acaba sendo o stop da volatilidade for menor do que o técnico, é melhor eu ficar de fora. Tá legal? E agora, pessoal, falando sobre as ações, tá? O pessoal me pergunta muito, porque no caso do índice, do dólar, né, não tem muita saída. Você botou um contrato, você já vai achar teu risco ali, R$211 na volatilidade. Um risco alto, né? Nas ações, pessoal, eu posso fazer pelo financeiro. Então, eu tenho que fazer o quanto risco eu quero colocar. Qual é o tamanho de risco que eu quero pôr? Então, vamos lá. Vou fazer um exemplo prático aqui com vocês, no caso da Vevara. Eu vou pegar aqui a Vevara no trade que a gente visualizou hoje, tá? Esse trade pode ter entrado aqui pela confirmação desse pullback. A confirmação desse pullback, ele tem a mínima aqui, ó, em 18,44. Você vai startar a 18, tá legal? Ó, 18,43, tá certo? O teu stop, ele vai ter que estar digitado automaticamente aqui nessa máxima. Nessa máxima aqui, eu vou estar em 18,80. Então, o meu stop, ele está a 18,80, tá certo? Significa que para cada R$100, o meu stop é de R$37. Por isso que eu falo, pessoal, às vezes o mercado de ações é mais fácil de aprender ao longo do tempo, porque o risco dele é menor do que o mercado futuro. No mercado futuro, para a gente achar um trade de R$37 é super difícil. Vocês concordam comigo? É super difícil achar um trade de R$37. Para quem está começando, isso daqui pode ser uma alternativa a trade. E para você ter uma ideia, então, ó, para cada 100 ações é R$37. Vamos supor que você pode, tá, operar com um risco máximo de R$200 por trade. Ele vai achar 540 ações. No mercado brasileiro, você não pode colocar 540 ações. Você não pode. É só múltiplo de 100. Então, nesse caso, você tem que arredondar para menos. Você teria que colocar 500 ações. Você teria um risco de R$185. 500 ações te possibilita fazer 5 parciais. É como se você estivesse trabalhando com 5 contratos no mínimo. Tá certo? Agora, vamos lá. Vamos colocar ali, ó. O preço de entrada, no caso ali da Vevara, aqui tá SUSB, mas foi a Vevara, tá certo? Ela estava 18,43. 18,43, tá certo? Só para vocês terem uma ideia de como chegar nessa conta. 18,43 vezes 500 ações, tá legal? Dá um financeiro total de R$9.215. Só que você tem uma alavancagem
tá legal? No mercado, que pode chegar até 40 vezes. Se você pegar uma corretora que te alavanca 10 vezes, você consegue fazer esse trade da Vevar com R$1.000 na conta, tá certo? Para R$185. Só que é muita alavancagem, você está usando 10 vezes a alavancagem. Só que ainda assim é menor do que a alavancagem do mercado futuro. Então, pessoal, aquela falácia que a gente tem assim, não, mas eu tenho pouco capital, não dá para operar ações. Hoje acaba sendo até um bullshit, porque você consegue operar esse trade, tá legal? A corretora ela vai te dar essa margem para fazer. É que é loucura fazer isso, tá certo? É loucura. Então você tem que lembrar disso. O alvo dela estava aqui, ó. O alvo estava essa linha laranja que a gente calculou. Esse alvo calculado da linha laranja estava pela volatilidade, 18 com 30, tá? A gente calculou um alvo menor para ela, 18 com 30. Esse era o alvo aqui inicial. Só que esse alvo aqui, ó, ele não está pegando o risco completo do trade, que eu tenho que tomar cuidado, tá? A gente tinha esse alvo menor e também tinha o alvo aqui maior, tá certo? De uma operação como essa. Do pivô era aqui, ó, 18,05, tá legal? Então, veja, pessoal, um trade de 500 ações, no caso da Vevar, com R$1.000 eu consigo fazer, tá certo? Com R$1.000 eu conseguiria fazer. É loucura fazer isso, porque o risco aqui é R$200. Você está arriscando 20% do seu capital de trade num único papel. Então é um pouco arriscado. Agora, se você tem R$5.000, ó, eu não vou arriscar 180. Eu vou arriscar menos. Eu tenho R$5.000, eu vou arriscar só R$100. Tá legal? Então, R$100 dá 270 ações. Deu 200 ações. Eu vou estar arriscando R$74. Para quem tem R$5.000 e está arriscando R$74, pô, pessoal, não é muito, tá certo? Não passa aí de 2% do capital, não está arriscando muito, tá tranquilo, tá certo? Agora, se você, de repente, às vezes vai no mercado futuro com R$5.000, você se arrisca em R$300 e nem percebe. Aqui você consegue controlar muito mais o risco, tá legal? Esse é da Vevar. Agora, vamos pegar da Magalu. A gente teve também contexto de trade hoje dentro da Magalu. Dentro da Magalu, se eu entrei aqui na confirmação, ou se eu entrei na violação, se eu entrei na violação, melhor, mas vamos supor que eu entrei na confirmação. Entrada na confirmação seria na mínima desse candle, 86 com 73. Então aqui já mudou, ó, 86 com 73, tá? O stop para uma operação como essa que a gente tinha calculado na hora ali, estava nessa barra anterior do Gift, 88 com 17. 88 com 17, tá certo? E o alvo dessa operação, ele estava nessa mínima aqui, 85 com 81. 85 com 81, tá certo? Esse era o risco retorno. Vamos supor, tá? Olha, eu só posso me arriscar R$100. R$100 você não ia poder fazer esse trade na Magalu. Você pode fazer o trade na Vevar, mas não pode fazer o trade na Magalu, porque na Magalu está dando 70 ações. Se você colocar 100 ações, ela vai exceder um pouco os R$100. Agora, se você pode arriscar R$200, você pode colocar 100 ações aqui tranquilamente para fazer esse trade. 100 ações hoje da Magalu, a Magalu está lá 86,73. Eu vou entrar com 100 ações, vai dar R$ 8.673. Se a corretora te der uma alavancagem de 10, e praticamente todas as corretoras hoje dão alavancagem de 10, tá certo? Eu automaticamente vou perceber que eu preciso de R$ 867. São necessários R$ 867 numa alavancagem de 10 para fazer uma operação como essa. Ou seja, se eu tiver R$1.000 na conta, eu posso fazer esse trade aqui da venda da Magalu. É arriscado?
é arriscado. Eu vou estar me alavancando acima do comum? Vou estar me alavancando porque o risco disso daqui é 14% sobre o capital que eu estou colocando. Então não é legal eu fazer com R$1.000. É legal eu colocar um pouco mais. Se eu tiver R$5.000, eu posso fazer esse trade tranquilamente. Agora, pessoal, olha, vamos lá. Se eu tenho ali, tá? R$5.000, tá certo? Que eu quero começar a operar nas ações. E eu distribuo um risco, tá certo? Para cada trade de R$100. 2 trades por dia são R$200. Então, ó, R$5.000, R$200 eu posso colocar por dia. 2 trades de R$100, tá certo? Significa que eu posso, de repente, num sistema como esse, e como eu tenho alavancagem, eu posso ter 25 operações, tá certo? 25 operações para tentar operar no mercado de ações. Qual a chance de você tomar 25 stops seguidos? Ainda mais no mercado de ações. No mercado futuro toma mesmo. Agora no mercado de ações, qual a chance, pessoal? Não, tá correto na violação, Antônio. Era ali mesmo que tinha que entrar. Pô, pessoal. Difícil tomar 25 stops seguidos. Tá? Super difícil acontecer isso. Né? Tá? Agora, ó, pessoal, você tem aí mais uma conta que você tem que colocar, que é os custos, tá certo? No começo, para quem tiver com capital pequeno, os custos vão atrapalhar, porque é uma matemática negativa. Então, para você começar a ganhar mesmo de fato, tem que aparecer aqui uns R$200. Uns 200, R$300. Então seria o ideal botar uns 300 papéis. Vai dar uns R$400 de risco. Tá legal? R$400 de risco, tá? Veja uma coisa. Se eu tô falando aí, vai, de R$10.000 para eu começar a operar no mercado de ações e tentar buscar um trade por dia de R$400 no risco, tá? Eu também vou ter 25 trades que eu posso operar. Então, por isso que a conta que eu cheguei com o pessoal acaba sendo R$10.000. Porque R$10.000, se eu colocar esse risco aí de R$400, que aí começa a aparecer dinheiro mesmo, eu consigo fazer 25 operações no mês com esses R$10.000. Mas é assim, eu tenho que estar assertivo. Porque se eu tomar 3, 4 stops seguidos, eu tenho que parar. Depois eu volto. Tá legal? Então, no fundo, pessoal, é assim, tá? Agora vamos falar que assim, você tem corretora hoje com custo zero. Então, dá para você fazer. No mercado de ações, tem menos disso acontecer, de, por exemplo, você colocar, às vezes, e ficar pendurado. O que eu falo pro pessoal é assim, pessoal que está operando ações, entrou, se pulou a ordem, você põe a tua ordem no ponto de entrada. Não pague spread. No mercado de ações dá para fazer isso. Não pague spread. Por que não pague spread? Porque é besteira você ficar pagando spread à toa para entrar. A ação sempre dá uma voltadinha ali para pegar o seu preço. Então, se por um acaso tua ordem pulou, você mantenha onde é o ponto de entrada. Tua entrada era em 86,73, você mantém lá. Ah, mas pulou. Não vai ficar pagando o spread, tá certo? Se acontecer de pular e ela não voltar mais, paciência, aí você não entra na operação, você passa para outra, tá certo? Agora, não fica pagando spread para ficar tentando entrar. Se pular e não der, tem outra ação para fazer. A gente tem pelo menos 20 papéis para fazer. Então não precisa ficar indo em busca de pagar spread, tá? Então o que acontece? Se eu tô querendo treinar no mercado, de repente eu posso pegar, tá? Uma mão menor porque eu quero começar. Muita gente está com medo porque não sabe às vezes o custo.
acha que tem que ser algo muito caro e não quer nem tentar fazer um trade numa ação um dia para ver como é que é, certo? O que eu tô querendo falar para vocês é assim, ela não é cara, ação para ser operado. Ação para ser operada é mais barato que índice futuro, é mais barato que dólar, não é caro. O custo para compensar tem que ter um capital um pouco maior, sim. Mas para aprender, é o melhor ambiente que você tem para aprender. É muito melhor para aprender na ação do que no mercado futuro. É muito melhor. Tanto que, assim, esse negócio de começar operando com o mercado futuro, isso começou de uns tempos para cá. Porque antigamente todo mundo começava a operar no mercado nas ações. Ninguém começava a operar no mercado no futuro, certo? Pergunta para o André aonde ele começou operando no mercado. Se ele começou operando no mercado futuro ou se ele começou operando no mercado de ações. Antigamente todo mundo começava pelas ações. Bolsa de valores, ela é conhecida pelas ações. Mercado futuro é derivativo. Mercado futuro é o nível mais difícil. Então, assim, pessoal, às vezes o nosso erro é porque aqui o pessoal tá dando pra gente tanta alavancagem, mas tanta alavancagem às corretoras, que tá virando cassino. O dólar, o índice, tá virando cassino, tá certo? Porque tá assim, o pessoal, ele te induz a ir aqui e ficar tentando trade. Ah, tenta um pra cima aí, tenta um pra baixo. Ah, tenta um pra cima, tenta um pra baixo. Ele te induz quando ele põe R$1.000, tá certo? Ele te induz. Aqui, se você põe a disciplina, ó, eu vou colocar R$10.000, já te induz menos, tá certo? Ó, não, eu vou começar nas ações, vou agora com R$100.000. Ele te induz menos. Virar a mão, te induz menos, tá certo? Por quê? Porque você começa a entender que, assim, primeiro que esse mercado, por ele ter um preço um pouco mais caro, ele vai te induzir menos, mas ao mesmo tempo o risco-retorno dele também é bem menor. E outra coisa que as ações têm que, nesse caso, ajuda bastante, tá certo? É o fato das ações, elas no dia a dia, terem um movimento muito direcional. Muitos papéis, eles têm um movimento muito direcional. Então, quando o papel tem um movimento muito direcional, ajuda, né? Ó, quanta gente que eu converso, o pessoal fala assim pra mim, tipo, hoje mesmo, tá? Teve ação que a gente saiu. Teve gente que falou assim, não, eu não saí da ação, porque ela tá direcional ainda. Ela deu uma cutucada ali, mas ela não perdeu a direção dela. E realmente, ela não perdeu a direção. Só que para a pessoa conseguir fazer isso, ela tem que estar no cálculo de risco dela e não pode estar lá no talo. O problema do mercado futuro é que quando você faz para cada um contrato do mercado, você está no talo. Se você vai fazer, de repente, um swing trade aqui, você não vai estar no talo. Você pode conduzir melhor, você pode fazer melhor. Isso aqui para aprender é uma mão na roda, ajuda bastante. Isso daqui para aprender, às vezes é sufocante, porque o teu risco não te permite, porque a volatilidade está alta. A volatilidade é alta e o risco-retorno é muito alto. Tá? Não, Matheus, tem que ser ordem limitada. Tá? Você coloca o offset de até 1 centavo, 2 centavos, e aí você deixa ela no limitada. Olha, na verdade, a planilha não é tão fácil de colocar aqui antes do trade, tá certo? Você pode colocar aí, mas ela não é tão fácil de colocar antes do trade, tá? Na verdade, aqui, o cálculo é simples, tá? Para cada 100 ações é R$1. Então, você vai lá e vai olhar, tipo, pô, quanto que é meu risco? Se eu entrei aqui na violação, quanto que era meu risco aqui? Ah, meu risco estava daqui a aqui, ó. Daqui a aqui é R$122, tá vendo? Para cada ação. Quantas ações eu vou trabalhar? 10 ações? Então eu tô falando de R$1.200 de risco. Basicamente isso, tá? E veja, para eu trabalhar com 1.000 ações, tá? Da Magalu, só para vocês terem uma ideia hoje. 1.000 ações da Magalu, tá legal? Ela tá lá a R$86, tá certo? Se eu pegar a alavancagem de 10 vezes, eu só preciso ter R$8.600, eu consigo trabalhar com R$1.000.
Eu consigo trabalhar por um trade de R$1.000. Tá legal? Só que aí a alavancagem é alta. Aí você também vai estar trocando um pelo outro, não é muita vantagem. No começo, o ideal é aproveitar a não alavancagem para aprender. Porque qual que é a nossa intenção maior? Não é aprender no começo? Quando a intenção maior é aprender, a gente fica de olho nisso. O S&P ele está no ajuste, Matheus. Ele faz ajuste das 5h15 às 5h30. Tá? Ele pausa e faz ajuste. E aí 5h30 ele volta, das 5h30 às 6 é o after. E aí às 6 ele fecha. Olha, hoje você consegue ter custo zero, tá? Ou até mesmo em alguma corretora você consegue ter um custo bem baixo. O ideal que eu falo para o pessoal, busca a corretora que não vai pôr um custo maior do que R$2. Só que é R$2 por ordem, tá? Não é por quantidade, é por ordem. Então, entre a compra e venda, você vai pagar R$4, tá certo? Tá. A Clear é taxa zero, né? E aí tem os emolumentos, tá? Os emolumentos que aí é o custo da B3, tá certo? Olha, no geral, um trade ou outro aí que você vai estar fazendo aí, ele pode te dar um custo aí de uns R$10, R$15, tá certo? Por isso que você tem que fazer para R$100. R$100 começa a aparecer alguma coisa com R$100. Porque aí se você tiver um custo, vamos supor que você pegue um custo alto de R$20, você já começa a aparecer alguma coisa aqui. Lembra, a gente está fazendo para aprender. A hora de fazer para ganhar dinheiro é a hora que a gente estiver colocando aqui 5.000 ações. Aí é a hora de ganhar dinheiro, tá certo? No começo é para aprender. Tá legal? Tá? Quando você tiver lá para aprender que você já está com 100.000, aí você vai lá, você vai botar 2.500 ações, aí já vai começar a aparecer grana aqui de verdade, né? Vai ser a grana alta, certo? E lembrando que para você colocar 2.500 ações, você precisaria ter R$15.000 na conta, tá legal? Só que você não vai ter R$15.000 e vai enfiar 2.500 ações da Magalu, porque se você tomar stop, você vai tomar um stop de R$3.600, para quem tem R$15.000 vai machucar. Agora, para quem tem 100.000, não. Tá legal? Só que ainda assim é arriscado. Então, Antônio, depende do preço da ação, tá? Então, vamos supor, eu tô com R$5.000, eu vou fazer 2 trades de R$200 de risco ou um trade de R$400 de risco. Depende, tá? Depende. Se for uma ação que nem a Vevar, que é R$13, você pode fazer o trade com mais lote e um risco maior. Se for uma ação que nem a Magalu, que é mais cara, você pode, de repente, fazer só um trade. Ao contrário, desculpa. Se for a Magalu, é um trade. Se for a Vevar, você pode fazer até 2 trades. Tá certo? Tudo vai depender do preço. Por isso que você tem que ter mais ou menos um cálculo em cima do preço. Tá? Porque isso muda. O índice futuro, como ele é estático, né? O índice futuro é estático. Eu não tenho vários índices futuros para ficar calculando. As ações, eu tenho várias ações em valores nominais diferentes. Então, eu tenho um cálculo mais dinâmico. Mas, no geral, vem aqui na planilhinha e coloca qual que é o papel que eu quero trabalhar hoje. Eu quero trabalhar num papel que está por volta de R$50. E o risco desse trade, tá? Ele está em torno aqui de 50 com 70, são 70 centavos. Eu quero me arriscar R$200, dá 280 ações. 280 ações é 200 ações ou até 300, tá? Esse é o risco, R$210 no máximo, tá legal? E aí você tem o custo por hora. Por 10% do volume, tá? Ó, pessoal, eu tenho uma pergunta aqui importante, tá? Quando a gente está trabalhando mais pesado na ação,
Eu não quero manipular volume, tá certo? O volume da Magalu é alto, eu não vou ter muito esse problema, tá certo? Mas se eu pegar uma ação que tem um volume mais baixo, tá? Então, de repente, eu vou estar operando a Arezzo, tá certo? Eu vou olhar aqui o volume da Arezzo. O volume da Arezzo está ali, ó, 4.000, 5.000. Para eu não manipular o preço da Arezzo, eu não posso entrar mais do que 10% desse volume em cada candlestick. Então, se o volume está de 5.000 ações, eu tenho que entrar no máximo com 500 ações. Então, eu tenho que fracionar entradas. Ou seja, eu entro um pouco com 500, depois eu ponho mais 500, eu posso fracionar para distribuir entre o volume, tá certo? Então, eu não posso entrar com mais do que 10% do volume do papel no momento para não manipular o preço. Senão, o que vai acontecer? Eu vou manipular o preço, ela vai lá romper, vai pegar minha ordem e vai voltar. Isso é ele pegando minha ordem porque eu estou maior do que o volume do papel, tá certo? Mas se você for no caso da Vevar, tá? Vamos supor, eu vou operar a Vevar. Poxa, o volume da Vevar aqui tá de 4 milhões de ações, tá certo? Aí é tranquilo, tá certo? Você não vai entrar com 10% desse volume num day trade aí, tá? Acredito que não toda hora, né? Pode ser que uma outra pessoa possa entrar, mas no geral não vai entrar com 400 kg aí na Vevar, né? E aí você não manipula o preço dela, tá? Tá bom, Vinícius? Vinícius colocou aqui que ele está usando o gerenciamento de risco de 1% por trade, 3% por dia. Tá ótimo. Para começar aí tá ótimo, né? Tá. Né? Se ele entrar na Arezzo já era, né? Acaba a festa, né? Então, Matheus, o ideal seria começar com 2 lotes, tá? Independente do preço da ação, o ideal seria começar com 2 lotes, certo? E aí, nesse caso, você pode evitar uma ação que tenha um risco muito grande. O ideal seria 2 lotes. Por que 2 lotes? Independente da ação que você for trabalhar, tá legal? Se for uma ação muito barata, você vai ter que pôr mais. Mas uma ação de R$50, que já começa a ficar interessante. Você colocar 2 lotes, você vai ter um risco por volta aí de R$140. Só que 2 lotes você pode fazer um parcial. Lembra, a gente quer treinar a técnica. É isso que a gente quer. A gente quer ir treinando a técnica, tá certo? Tá? Luiz, eu posso falar do meu próprio, tá? Por volta de 5 a 6%. Tá legal? Então, eu quero treinar a técnica, pessoal. Veja o mercado de ações como um ambiente para você treinar a técnica. Sabe por quê? A gente vê muito movimentos, às vezes, no mercado de ações mais tranquilos. E desses movimentos mais tranquilos, você tem que pensar assim, eu vou entrar num papel. Olha, tem casos de trade, por exemplo, quem, por um acaso aqui, operou no BID, tá? Veja, mesmo que o BID voltou, tá certo? Ele não matou ninguém aqui. Porque o cálculo que a gente fez do BID era para um risco aqui embaixo, então ele não matou ninguém. Deu para fazer parcial, teve que sair no 0 a 0. Teve que sair com um pouco de loss, tá? Agora, pessoal, pensa o seguinte, tá legal? Às vezes, tem trade que você tem no mercado aí, que nem o pessoal tá em Duratex. É um swing trade que o pessoal tá fazendo. Duratex não matou muito, pessoal. Quem pôs o stop na 9 saiu, mas não é um risco gigantesco. O risco da Duratex aqui, só para vocês terem uma ideia, foi um risco de 65 centavos. 65 centavos, a gente está falando de R$65 por ação. Se você entrou aí, vai com 1 quilo, R$600. Tá legal? Tipo, não é o risco mais caro do mundo. Se fosse uma oscilação de 3,5% no índice futuro, quantas pessoas não morreriam se você entrasse no índice futuro e perdesse 3% da oscilação do índice futuro?
provavelmente a pessoa não ficaria viva. Então, é nesse contexto que aqui é mais agradável, porque mesmo nos movimentos aqui, tá? A gente consegue pensar muitas vezes, tá legal? Dá para pensar, dá tempo de pensar, dá tempo de ver como que eu vou fazer, entende? Uma coisa legal seria até no começo ir no swing trade, porque o swing trade é mais tranquilo, dá tempo de pensar. De repente, deu ruim. A gente acabou de passar por 2 dias péssimos de swing trade. Tá legal? Para quem estava comprado, foi o final de todas as operações, esses 2 dias. Só que esses 2 dias, para quem estava no swing trade, não matou ninguém, tá certo? Quem chegou tarde na festa pode ter perdido alguma coisa. Mas quem chegou lá na festa quando começou, que foi lá em junho, maio, tá legal? Julho também, não perdeu nada. Só realizou e deixou de ganhar o que ontem estava ganhando um pouco mais, anteontem. Tá certo? Mas não perdeu. Então, considera às vezes a hipótese de fazer swing trade, porque ela ajuda, tá? Ela ajuda para quem quer aprender, principalmente para quem quer aprender evento técnico, tá legal? Agora, pessoal, se vocês quiserem vir na sala aprender swing trade, 1 mês é pouco, porque veja, no intervalo de 1 mês na Duratex, a gente teve um ponto de entrada, depois teve um outro ponto de entrada. Então, às vezes 1 mês é pouco, tem que ficar um pouco mais. Tipo, a Magalu é uma ação que a gente fez swing trade, certo? Só que às vezes a pessoa vem para ficar 1 mês, tudo bem, conseguiu pegar esse aqui, conseguiu até ganhar uma grana. Mas quem já tá quem vai ficar mais tempo, tá pegando lá desde o começo. Desde o começo é ter comprado a Magalu aqui, a R$55. E depois ela deu outra compra aqui, a R$64. E você está arbitrando tudo isso. Então o lucro que você já compõe aqui, nisso daqui, tá certo? Ele não vai te trazer prejuízo num movimentozinho como esse. Você já ganhou muito mais no passado, tá legal? A própria Vevar, né? Eu sempre converso muito com o pessoal sempre fala que ganhou muito dinheiro na Vevar. Por quê? A própria Vevar, quando estava aqui nesse nível, ela deu ponto de entrada, ponto de stop. Pô, daqui a aqui foi um trade gigantesco. Depois ela voltou, deu outro ponto de entrada, ponto de stop. Daqui a aqui, outro trade gigantesco. Agora ela não deu nada, tá certo? Mas se alguém entrou aqui e ainda está dentro da Vevar, também não está negativo. Só que agora já tem que considerar a hipótese de sair fora. Porque se vacilar, ela vai ficar negativa. Só que você já está há um tempão, tá certo? Então o que acontece? Swing trade não é em 1 mês que vai te resolver a vida, tá certo? Swing trade tem que trabalhar dentro dele por 1 ano, para você saber se vale a pena ou não, tá legal? Tipo, começa a fazer swing trade, daqui 1 ano você vê o que deu. Tipo, quanto eu consegui ganhar nesse 1 ano? Compensou? Compensou. Pô, valeu. Day trade, tudo bem. Day trade você pode trabalhar em 3 meses e acabar. Agora swing trade não, né? Claro, com certeza. Você pode trabalhar as ações só no day trade, tá? Pessoal, é igualzinho o mercado, tá? Day trade em ações, swing trade em ações é o mais tranquilo que tem, tá legal? No swing também, Antônio, tá? Você pode estabelecer a mesma regra pro day trade para o swing trade. Aí no caso, se o swing trade ficar muito caro, tipo a Magalu. Magalu, ela é uma ação um pouco cara. Se você for entrar, por exemplo, quem entrou aqui nesse swing trade, tinha um risco para cada 100 ações de R$620. R$620 é muito para mim. Então você pode ir lá no Magalu fracionado, e no Magalu fracionado você pode comprar uma ação. Aí você faz o cálculo. Então, por exemplo, lá era R$6,20, né, o risco. Vamos supor que você quer colocar só R$200 com 6,20,
dá 32 ações. Você vai lá no fracionado e compra 32 ações, tá?